Ah, mas é só medicar e tá tudo certo. TDAH só dá remédio e tá tudo bem. Será? Vem que eu te ensino. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da medicação. E não, eu não vou entrar no mérito de se seu filho e sua filha precisam tomar remédio. Isso cabe aos médicos. Então você vai procurar um neuropediatra, um neurologista ou uma psiquiatra infantil, um psiquiatra infantil que vai analisar se a questão da medicação é necessária ou não, ok? Se essa medicação for necessária, se essa criança, se esse adolescente está tendo prejuízo, lembra lá nos outros vídeos que a gente falou sobre a questão do prejuízo emocional, prejuízo social, prejuízo acadêmico. Se esse prejuízo está acontecendo, então sim, pode ser que sua criança ou seu adolescente precisem de medicação para ajudar nesse processo, tá? Essa medicação, e eu não vou entrar também nessa questão, porque eu não sou farmacêutica, eu não sou médica, sou uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga, especialista em TDAH, mas o que eu vejo é o quê? O que a gente estuda é o quê? Essa medicação, ela vai auxiliar, ela vai ajudar o cérebro dessa criança, desse adolescente, que a gente já viu que se desenvolve de uma forma diferente, que os neurotransmissores ali no cérebro agem de uma forma diferente. Essa medicação vai ajudar nesse processo, ok? Então, quem decide isso é o médico. Mas aí o que a gente traz? A gente vê muito na internet, eu vejo muito aqui no meu dia a dia do consultório, a seguinte questão: é só medicar que tá tudo bem. E aí eu tenho uma triste notícia para te dar. Não, não é. O que a gente precisa entender é que a medicação, ela vai ajudar nesse processo, mas ela não vai desenvolver as lacunas apresentadas por conta do TDAH. Então, se o seu filho, se a sua filha tem uma lacuna, por exemplo, ali nas funções executivas de planejamento, organização, memória, atenção, o remédio não vai desenvolver essas lacunas. Ele não vai fazer o treino dessas lacunas. Ele vai só ajudar no processo. Então, é preciso algo mais. Por isso que as terapias para criança e para o adolescente com TDAH são fundamentais. Eu sei que é difícil, eu sei que é custoso, mas elas são necessárias. Só a medicação não vai fazer essa evolução necessária. Só a medicação não vai ajudar a desenvolver essa lacuna que está aí sendo apresentada. Então, essa criança, esse adolescente, provavelmente ele vai precisar de ajuda de terapia. E aí, gente, eu sou neuropsicopedagoga, mas eu vou falar para você. A primeira terapia que eu acho que é fundamental nesse processo é psicológica. Atendimento psicológico para as crianças e adolescentes com TDAH é muito importante. Porque essa criança, esse adolescente, ele precisa de habilidade, desenvolver habilidades para essa socialização, que às vezes eles não vão ter, eles não vão conseguir desenvolver de uma forma autônoma aí. Eles precisam de ajuda, tá? E quem faz essa parte é o psicólogo, é a psicóloga. Então, auxiliar nesse processo de desenvolver essa parte emocional que é tão importante, que é fundamental para todas as outras áreas. Se o emocional não está bem desenvolvido, se o emocional não está bem fundamentado, as outras áreas vão sofrer. Então, a terapia, né, fazer a terapia psicológica, fazer o acompanhamento psicológico é muito importante. Uma outra terapia que às vezes vai precisar é a questão psicopedagógica, neuropsicopedagógica. Para quê? Para ajudar no processo de organização, no processo de estudo. Essa criança, esse adolescente, ele vai ter dificuldade em aprender a estudar, mais do que as outras crianças e adolescentes já têm,
tá? Isso, infelizmente, é uma coisa que as escolas não trazem. O ensinar a aprender. Como que você estuda? Como que você estuda para uma prova? Como que você estuda todos os dias? Como que você faz tarefa? Falta isso dentro das escolas. Mas para as crianças com TDAH, para os adolescentes com TDAH, é mais difícil ainda essa organização. Lembra que eles têm dificuldade na questão de planejamento? Então, para eles se organizarem, entenderem que o conteúdo precisa ser construído, o conhecimento, você vai colocando um tijolinho de cada vez ali. É difícil para eles entenderem isso. Então, rotina de estudo, organização, ajudar nesse processo de atenção para a leitura, treino de leitura, treino de como é que você vai estudar, tudo isso é parte da psicopedagoga, da neuropsicopedagogia, tá? Então, algumas terapias que às vezes são necessárias aí que o seu filho, a sua filha façam. Pode ser também que ele precise de uma fono, dependendo de como é que tá a questão, não só da fala, tá, gente? A gente acha que às vezes fono é só para a questão da fala, mas às vezes, se o seu filho e a sua filha, ele tem aí uma questão de um transtorno específico de aprendizagem, que é o que a gente chama de dislexia, de descalculia, que pode vir junto, tá bom? Como o TDAH, ele vai precisar de ajuda de uma fono para trabalhar isso. Às vezes, se o seu filho e a sua filha, ele tem uma questão do transtorno do processamento auditivo central, que é o TPAC, tá? Ele vai precisar de acompanhamento de uma fono. Quem faz essa intervenção, quem faz esse desenvolvimento é a fono. Então, assim, eu sempre falo para vocês que o TDAH não precisa ser pesado, tá? Ele é complexo, ele é, às vezes, vem muita coisa, tudo ao mesmo tempo e agora, né? Às vezes você vai precisar escolher o que precisa mais, qual é mais urgente. Então é por isso que eu falo, não que eu trouxe esse vídeo aqui. Não é só medicar, não é só dar o remédio X que o médico tal falou. É preciso uma avaliação, é preciso ver qual é a urgência maior do seu filho, da sua filha. E aí você investe aonde é a urgência maior, tá? Se o seu filho apresentou um déficit no processamento auditivo central, ele precisa de acompanhamento. Ele precisa fazer esse acompanhamento com a fono para que isso seja sanado. Porque senão a questão atencional vai continuar aparecendo. Ele não vai conseguir prestar atenção se ele estiver com o transtorno do processamento auditivo central, tá? Se ele tem, às vezes, uma questão de organização, então buscar ajuda aí de uma psicopedagoga, de uma neuropsicopedagoga. Se ele tem uma questão aí na alfabetização, psicopedagoga. Se ele tem uma questão emocional, psicólogo. Então, a gente precisa avaliar, gente. O que eu trouxe para vocês, eu sei que às vezes vendo, né, vai falar assim, meu Deus, isso é muita coisa. Mas eu queria trazer a importância de que é preciso conhecer a criança e o adolescente. É preciso que uma avaliação seja feita antes de só medicar, antes de só falar, ah não, só toma esse remedinho aqui que vai dar certo. Infelizmente, o que eu tenho para te falar é que não vai dar certo. Se não houver acompanhamento, se não houver estruturação, se não houver desenvolvimento, só o remédio não vai adiantar, tá? Então, é importante que você busque profissionais capacitados que consigam avaliar a sua criança, seu adolescente nesse processo aí, ok? Se ficar alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários e a gente vai falar sobre isso. Eu sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga, especialista em TDAH, e aqui nesse canal eu tô desmistificando alguns mitos, eu tô tentando trazer o TDAH de uma forma que todo mundo, que a gente consiga entender, porque o TDAH ele é complexo, mas ele não precisa ser difícil, ele não precisa ser pesado, ok? Se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve, já curte esse vídeo, já compartilha, ativa o sininho para você não perder. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Combinado? Se você não é mãe de TDAH, manda para alguém, né? Que você pensou, que você fala, nossa, essa pessoa precisa ouvir isso. Ok? Qualquer dúvida, manda um recado pra gente que a gente vai e responde. Combinado?
Vamos juntas?